pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos fazer a correção da atividade sobre revisão de gráficos que a professora passou para vocês no dia 22 de maio. Então, como atividade, nós temos lá um exemplo, né? Copiar em seu caderno a seguinte atividade. Leia as informações da tabela abaixo e construa um gráfico de barras e um de colunas. Não esquecer dos elementos do gráfico. A professora Melissa fez uma pesquisa na sala do quarto ano A e quarto ano B e registrou as seguintes informações. Programas preferidos dos estudantes. Então, aqui a gente tem na tabela programas, desenhos animados, filmes, novelas e noticiários. Na turma A, 9 preferiram desenhos animados. 1 prefere filmes, 12 preferem novelas e 2 preferem noticiários. Na turma B, 10 alunos preferem desenhos animados, 6 preferem filmes, 5 preferem novelas e 15 noticiários. Bom, então, o que a tabela o que o exercício está trazendo para a gente? Que nós façamos um gráfico de barras e um de colunas. Então, a primeira coisa que nós temos que analisar aqui é quais as informações que precisam conter no nosso gráfico. Porque nós já sabemos que o gráfico, pessoal, ele pode ser de coluna, né? Colunas múltiplas, barras múltiplas, que geralmente servem para representar simultaneamente algum evento comparativo, que é o caso aqui, né? Nós vamos falar da turma A e turma B, então é múltiplo, né? Tem mais de um item para a gente comparar, é para comparação. E aí, pessoal, nós sabemos também que o gráfico ele facilita o quê? A leitura de informações, né? A gente visualmente fica muito mais fácil ver no gráfico do que ver apenas na tabela, não é verdade? E outra coisa muito importante é que nós lembremos que os elementos do gráfico são fundamentais para que nós possamos ler todas essas informações contidas numa tabela em um gráfico. Quais são os elementos essenciais que nós temos? O título, o nome dos eixos, legenda, tudo isso vai facilitar na hora que nós formos ler um gráfico, tá bom? Então, vamos para os nossos gráficos agora. Nós vamos começar, a Pro vai começar com o de colunas, tá bom? O que nós temos que lembrar de colunas, pessoal? De colunas, a Pro falou para vocês lembrarem da coluna que nós temos, né? Que quando nós estamos em pé, a coluna está em pé. Então, a coluna é o gráfico na vertical. Então, vamos colocar aqui um lembretinho. Que o gráfico de colunas, ele é formado por retângulos, né? Por figuras de retângulo, sempre na vertical, ok? Então, agora nós vamos fazer a nossa legenda. Bom, a professora vai usar a cor rosa e verde para as legendas, tá bom? Então, vamos fazer a nossa legenda primeiro. A Pro vai colocar aqui em cima para ficar mais fácil para vocês visualizarem, tá? Então, ó, legenda. Eu vou usar a cor verde para o quarto ano A e a cor rosa para o quarto ano B. Pronto, bom, eu já fiz a minha legenda, então vai ficar muito mais fácil para montar o meu gráfico de colunas, não é mesmo? Agora, eu preciso colocar nome nos eixos. O que é mesmo eixo, professora? É o que nós usamos para identificar nessas duas retas que formam um gráfico quais as informações que precisam existir para ele. Então, como o meu gráfico é de colunas, eu vou usar aqui embaixo para colocar os itens de comparação.
Então, aqui eu vou colocar desenhos animados. Que é um item, né? Aqui, a Pro vai colocar filmes. Aqui, a Pro vai colocar novelas. Aqui, noticiários. Muito bem. Aqui, nessa reta vertical, nós temos que colocar a numeração que vai servir de base para nossa comparação. Lembram-se que a professora falou na explicação para vocês que aqui vocês podem ir de 1 em 1 até chegar num número maior, ou podem ir de 2 em 2, de 3 em 3, depende do espaço, porque às vezes o caderno, o número de linhas não é o suficiente para colocar em todas as informações. Nesse caso aqui, a primeira coisa que nós temos que fazer é observar qual é o maior número que nós vamos usar dentro do gráfico. E nesse gráfico nós podemos observar que o maior número é o 15. Então, vamos lá? Vamos colocar o 15? Vamos fazer de 3 em 3? O que vocês acham? 3 em 3? Vamos tentar. Então, 0, 3, 6, 9, 12, 15 e 18, para ficar um pouquinho a mais, tá bom? Lembrando que a gente pode fazer de 1 até o 15, de 2 em 2, tá bom? Independente. O que vai mudar é que quando nós colocamos assim, nós vamos ter que achar o meio dele aqui para colocar a medida certa. Então, vamos lá. Bom, vou começar com a turma A. Então, a turma A, vamos ler lá na nossa legenda. Vamos lá. Desculpa, nossa tabela. Então, desenho animado, a turma A gosta de... 9 gostam de desenho animado. Então, nós vamos pegar a cor do quarto ano A e vamos aproximar do 9. Já para fazer assim, que aí fica mais fácil de visualizar, né? Então, ó. 9. 9 gosta um pouquinho maior. 9 gostam de desenho animado, certo? Na turma do quarto ano B, que é o rosa, 10 gostam de desenho animado. Então, 10 está entre o 9 e o 12. Então, nós temos que fazer um pouquinho maior. Vamos colocar aqui. Isso. Muito bem. Então, ó, 9 da turma A gostam de desenho animado e 10, que é um pouquinho a mais, gostam no quarto ano B de desenho animado. A próxima informação, vamos lá ler na nossa tabela. Filmes. Filmes, na turma A, que é o verde, olha a nossa legenda aqui, ó, verde. Na turma A, que é o verde, um só gosta. Poxa vida, um só. Então, vamos lá, vamos colocar o 1. O 1 tá bem aqui, ó, entre o 0 e o 3. Então, vai ficar um quadradinho pequeno aqui, ó. Né? Um quadradinho pequeno. E na turma B, 6 gostam de desenho, de filmes. Então, olha o 6 aqui. Então, eu vou pegar o rosa, colocar mais ou menos ali na altura. Vocês, pessoal, quando forem fazer isso, usem a régua, tá? Aqui é pra eu estar usando o papelzinho, mas vocês podem fazer assim, ó. Messem com a régua, façam uma marquinha e pintem, ó. 6, coloquem a régua, façam uma marquinha e pinte, fica mais fácil, tá? Então, 6 da turma B gostam de filme. Novelas, vamos ver? Novelas, na turma A, 12 gostam de novela. Ó o 12 aqui. Então, nós vamos pegar o verde. Colocar aqui no 12.
Então, 12 da turma A gostam de novela. E na turma B, 5 gostam de novela. Então, o 5 tá bem aqui, ó, entre o 3 e o 6, né? Se esse aqui é o 6, então vamos deixar um pouquinho mais para baixo. 5, muito bem. E noticiários, 2 na turma A gostam de noticiários. Então, o 2 tá bem aqui. É um pouquinho maior que esse. 2 da turma A gostam de noticiário, certo? E na turma B, 15 gostam de noticiário. Vamos ver então? 15. Vamos chegar no 15 lá. Muito bem, olha lá. 15. Pronto. Eu já terminei meu gráfico? Não. Por quê? Ainda faltam algumas informações. Lembra que nós falamos sobre os elementos essenciais de um gráfico? Quais são os elementos essenciais de um gráfico? Vamos ver se tem todos aqui? Bom, nós sabemos que ele é um gráfico de colunas, mas está faltando alguma coisa aqui. O que é? O título, muito bem. O título, pessoal, nós podemos usar o mesmo da tabela. Então, vamos colocar o título? Programas preferidos dos estudantes. Vamos colocar aqui. Programas preferidos dos... Vou pôr aqui embaixo para não passar... Opa, dá para passar assim. Dos estudantes. Dos estudantes. Então, de colunas, a gente sabe que é na vertical. Bom, então eu já coloquei meu título. Coloquei a legenda também, que é essencial para o nosso gráfico. Coloquei o nome dos eixos e identifiquei as cores, né? Identifiquei quais são os comparativos. Desenho animado, filmes, novelas e noticiários. Pessoal, esse foi o nosso gráfico de colunas. Espero que vocês tenham entendido o exercício, né? A atividade. Volto já já para a gente fazer o outro gráfico, tá bom? Oi, pessoal, tudo bem? Voltamos para fazer o outro gráfico, né? Da nossa atividade de revisão de gráficos. Lembrando, pessoal, que se teve algum aluno que não conseguiu fazer o exercício, faça agora no caderno, tá? Olha a correção, vai fazendo junto com a professora, porque gráfico vai acompanhar vocês por um longo período na vida escolar, tá bom? E vocês aprendendo agora, vocês não esquecem mais, principalmente dos elementos essenciais, tá bom? Bom, eu não vou ler tudo novamente, porque nós já fizemos isso, né? Então, aqui nós temos a tabela. Nós sabemos que o gráfico ajuda na visualização de todas as informações que a tabela traz pra gente. Agora, a Pro vai só montar o gráfico para vocês. E esse gráfico é o gráfico de barras, e nós sabemos que o gráfico de barras é formado por retângulos na horizontal. Olha aqui, pessoal. Então, o gráfico de barras é um gráfico formado por retângulos na horizontal. Bom, se é na horizontal, eu vou precisar identificar os eixos, né? Na linha vertical, na horizontal. Como ele é de barras e nós sabemos que fica deitadinho na horizontal, nós vamos identificar aqui os elementos da nossa comparação. Então, vamos lá. Vamos começar aqui de baixo. Desenhos animados. Desenhos animados, filmes, novelas e noticiários. Pronto, já identifiquei na vertical, agora eu vou fazer a numeração aqui embaixo. Nós sabemos que podemos ir do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
na sequência. E também sabemos que podemos ir de 2 em 2, de 3 em 3, porque às vezes a número de 10 em 10, né? Nesse aqui, vamos fazer de 1 em 1? Não, vamos fazer igual ao outro, porque a Pro já cortou os papéis. Então, vamos fazer de 3 em 3 também. 0, 3, 6, 9, 12, 15. Pronto. Já identifiquei também os eixos na horizontal. Primeiro passo, já ensinei para vocês, é nós fazemos a legenda. Então, vamos lá para a legenda. Legenda. O rosa. Ah, não, verde, né, pessoal? O verde ficou pro quarto ano A. Quarto ano A. E o rosa pro quarto ano B. Muito bem. Agora, nós vamos montar o nosso gráfico. Bom, lendo aqui novamente a nossa tabela, nós sabemos que desenho animado, o quarto ano A gostou mais de desenhos animados, 9 gostaram mais de desenho animado. Então, vamos pegar aqui. 9. Aqui. 9 gostaram de desenho animado. Opa! Desculpa. Eu tô montando errado, né? 9. Desenho animado. Pra esquecer o que tá do lado. Tô fazendo de barras agora e ia fazer o horizontal novamente. De colunas. Bom, 9 gostaram de desenho animado. No quarto ano B, 10 gostaram de desenho animado. Um pouquinho mais, né? Então, 10 gostaram de desenho animado. Certo? De filmes, na turma A, 1 gostou de filme. Então, 1 gostou de filme. E na turma B, 6 gostaram de filme. Então, nós vamos vir aqui. Vamos medir até o 6. Seis gostaram de filme. Novela, 12 na turma A gostaram de novelas. Então, vamos lá no 12. Ó. 12 gostaram de novela. E 5 gostaram de novela na turma B. Então, vamos pegar aqui. Opa. O rosa. 5 gostaram de novela. Um pouquinho menos que 6. Aí. E noticiários, 2 gostaram de noticiário na turma A. E 15 gostaram de noticiário na turma B. Então, vamos colocar o 15. 12. Tem que ser o mais compridinho aqui. 13, 14, 15. Pronto, pessoal. Esse aqui é o gráfico de barras. Tá faltando alguma coisa aqui no nosso gráfico de barras? Sim, está faltando o quê? O título, que é o mesmo que temos na nossa tabela. Então, vai ficar programas, preferidos
dos estudantes. Tá ok? Pessoal, essa foi a videoaula que eu fiz para vocês, para nós corrigirmos a atividade sobre revisão de gráficos. Encerramos por aqui, por enquanto, o assunto de gráficos, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.